No segundo semestre de 2017, a gente foi convidado a participar de uma intervenção pontual num evento numa escola voltado para gestores, diretores e gestores de escola. E a partir desse evento, a gente foi indicado para fazer um projeto de um centro bilíngue numa escola de inglês aqui em Brasília. Esse programa bilíngue era um programa inovador, tanto aqui na cidade quanto na própria escola. E a proposta era fazer com que as crianças tivessem um espaço diferenciado, com uma proposta pedagógica diferente, onde se pudesse aprender, por exemplo, matemática cozinhando, ciências no jardim. Eles queriam envolver várias atividades falando a língua inglesa. E a gente então foi convidado a participar do projeto e iniciamos o desenvolvimento do projeto de arquitetura no início de 2018. A gente demorou mais ou menos uns 4 meses para a gente fazer o projeto. E a nossa proposta inicial começou a ser construída junto com o entendimento da proposta pedagógica. Ou seja, a arquitetura e a proposta pedagógica tinham que estar muito alinhadas para a gente ter um resultado positivo e satisfatório para todo mundo, né? Até porque é um projeto que não tinha nenhum histórico antes. Essa foi a primeira vez que a gente teve contato com um projeto escolar, de arquitetura escolar. Até então a gente não tinha, de fato, desenvolvido nenhum projeto educativo. Mas eu acho que mesmo quando a gente não conhece, a gente precisa correr atrás e se desafiar e se propor a vencer esse obstáculo. Então a gente se agarrou com unhas e dentes e tentar descobrir como que a gente conseguiria atuar na arquitetura com uma proposta tão diferente, né? É claro que nunca é fácil, a gente sempre enfrenta uma série de questões, mas a gente ficou muito feliz com esse desafio que a gente tinha pela frente. Quando a gente começou o projeto, a gente, e na verdade isso é uma prática que temos no escritório, de sempre pensar num conceito. Qual é aquele conceito, aquela ideia forte que vai levar o projeto adiante, né? Qual que é o ponto de origem, na verdade, que vai orientar todo o resto do projeto. E nesse caso, a gente tinha muito forte a questão de ser um centro bilíngue, né? De ligar duas culturas, mas ao mesmo tempo tinha um aspecto que me deixava, não é preocupada, mas que merecia atenção, que era fazer com que essas crianças que viriam a usufruir desse espaço, como que elas se sentiriam usando um espaço de inovação, onde a gente não tinha propriamente definida a proposta pedagógica, mas que era uma proposta inovadora. Então a gente queria fazer com que as crianças se sentissem à vontade, se sentissem seguras, e para isso a gente foi buscar referenciais já conhecidos pelas crianças. Como a escola está em Brasília, o que nos inspirou foi a própria cidade. Buscamos elementos no urbanismo, na arquitetura, como referenciais do imaginário da criança, para que elas se sentissem confortáveis e seguras nesse ambiente de inovação. Então, uma das principais ideias do projeto era a gente estabelecer um eixo de circulação principal que distribuísse as atividades ao longo desse eixo, assim como a gente tem aqui na cidade o eixão que corta a cidade de norte a sul e que distribui os habitantes aqui nas vias secundárias, né? Então, a gente usou esse conceito da própria cidade, do urbanismo da cidade, para trazer isso na distribuição dos espaços e apropriação do programa de necessidades que foi construído junto com a equipe da própria escola. Usamos também alguns outros elementos, como por exemplo
as cores que foram empregadas, a paleta de cores escolhida, foram cores tiradas da nossa cidade. Então, a cor vermelha da terra que a gente tem, o azul do céu, todas essas cores foram empregadas no centro bilíngue de modo geral. E a sala de aprendizagem, a gente usou as cores dos IPs, que aqui em Brasília, no segundo semestre, a gente começa com uma explosão de cores, né, de flores, de IPs, e os IPs foram usados até como uma metáfora para essa sala de aprendizagem, que a gente queria que as pessoas percebessem metaforicamente que as árvores florescem, assim como as crianças também florescem. Então as cores foram utilizadas em cada sala de aprendizagem conforme uma cor de um IP aqui da cidade, né? Um outro ponto que era muito importante para esse espaço de educação inovadora é a flexibilidade, porque eu não posso ter nesse espaço ambientes rígidos, mobiliários rígidos. Então todo o mobiliário foi desenhado para que a gente conseguisse mudar de lugar, mudar a configuração, trocar o layout, e muitas vezes no mesmo dia, já que várias turmas frequentam o centro ao longo do dia, no mesmo horário. Então, desenhamos mobiliários com rodízios, pensamos também em mobiliários que atendessem a diversas alturas, já que as crianças que vão frequentar têm entre 4 e 12 anos, são tamanhos muito diferentes, né? Então, tudo foi estudado para que conseguisse ser o mais adequado possível para as crianças de todas as idades. O conceito estava muito bacana e a gente foi mostrar para o cliente, que adorou a ideia, mas que me devolveu uma pergunta, que era: ok, e agora? Como que você vai transformar isso em projeto? E é claro que a gente não faz projeto sozinho, então a gente precisa chamar os nossos colaboradores, os fornecedores, a nossa equipe toda, que forma um time de projetos. E é isso que você tem que fazer também, chamar para perto de você os colaboradores, a sua equipe de projeto, né, os fornecedores, para que todo mundo faça parte dessa equipe desde o começo do processo projetivo, para que você consiga compatibilizar informações e dados e evitar uma série de problemas que podem acontecer ao longo do processo. E juntos a gente chega num resultado muito mais assertivo, né, de projeto, um resultado de sucesso no final de todo esse processo. E você sabe, né, que o arquiteto é o ponto de conexão entre todos esses profissionais. Lembra do termo de abertura que a gente falou no vídeo anterior? A gente fez a mesma coisa com esse projeto. No momento que a gente fechou o contrato, lançou um conceito, a gente começou a desenvolver esse termo de abertura, para a gente saber exatamente quais eram os passos que a gente tinha adiante, o nosso cronograma, enfim, tudo que envolve o nosso processo projetivo. A partir do conceito estabelecido, eu tive condição de dividir com a equipe qual era a ideia principal e o que cada um ia fazer dentro desse processo de projeto. Além disso, explicar para a equipe o tempo que a gente teria de produção, todos os desenhos que a gente teria que desenvolver especificamente para esse projeto. Você que já assistiu o nosso vídeo anterior, você já testou fazer o termo de abertura no projeto que você está desenvolvendo agora? Testa para você ver como você vai conseguir ter resultados melhores, como você vai ter uma visão melhor do seu projeto, do começo até o final. Uma coisa que é bem bacana desse projeto é que é um projeto de arquitetura de interiores. Então, uma preocupação que eu tinha é que eu sabia que a intervenção aqui seria uma intervenção basicamente de troca de revestimentos, mas de muita marcenaria. E isso era uma coisa que me preocupava, porque eu precisava viabilizar esse projeto, eu precisava transformar esse projeto de papel para obra construída. Então, tendo essa preocupação na marcenaria e sabendo que os valores de marcenaria são sempre elevados, uma das primeiras coisas que eu fui fazer foi conversar com o fornecedor para que a gente pudesse ter informações para desenhar melhor. Ou seja, eu fui lá entender o que eu poderia fazer no projeto, o desenho de projeto propriamente e, claro, algumas questões relacionadas a gavetas, porque a gente sabe que corrediças têm um preço alto.
Então, tirar gavetas, que tipo de acabamentos, qual o desenho dessa peça para conseguir viabilizar o projeto. A partir dessas informações, eu voltei para o escritório para dividir essas informações, né, com a equipe de trabalho, com os colaboradores, estagiários e arquitetos. Cada fornecedor oferece para a gente informações técnicas que são vitais para o desenvolvimento do projeto. Ou seja, a gente passa a ter informações que vão facilitar na produção dos nossos desenhos, evitando que a gente tenha depois que redesenhar o projeto porque a gente não sabia de algum dado naquele momento inicial. Por isso que é tão importante você fazer isso também. Quer 5 passos para você fazer um projeto como esse? O primeiro passo é você ter um bom conceito de projeto, uma ideia forte que te oriente do começo até o final, que vai te indicar quais são as soluções mais adequadas para aquele projeto. O segundo passo é você ter uma equipe de trabalho ou estabelecer parcerias que você consiga trazer para o seu projeto outros olhares, outras discussões, e é sempre muito positivo e enriquecedor a gente ter vários pontos de vista a respeito do mesmo problema. O terceiro passo é você estabelecer uma boa relação com seus fornecedores, com seus parceiros, trazer todo mundo, envolver todo mundo no processo para que você tenha uma equipe de trabalho com um foco no mesmo objetivo, que é o seu objeto arquitetônico. O quarto passo é você viabilizar a obra. Viabilizar esse projeto em primeiro lugar e depois a obra. Como assim? Você pode fazer alguns levantamentos a respeito de orçamento, de soluções técnicas, para que você tenha informações suficientes para desenvolver um bom projeto de arquitetura. O quinto passo, e muito importante, é que você, enquanto arquiteto, esteja presente no processo projetivo e no processo de execução da obra. É você, o seu olhar, que vai fazer diferença. É muito importante que você esteja presente em todo o processo, do início até o final. Eu vou te lembrar de uma coisa muito importante. O seu cliente, ele não quer o projeto. Ele quer, na verdade, a obra pronta. Ele quer poder usar o espaço que você projetou. Sabe aquela história da furadeira? Que a gente, na verdade, não quer a furadeira. Nem tampouco a gente quer o furo na parede. O cliente quer é o quadro pendurado na parede. É a mesma coisa com o projeto. O que o cliente quer, de fato, é o projeto construído. E é você que pode viabilizar isso para ele.